obrigado a todos pela presença, obrigado pelo dia. Espero que vocês estejam aproveitando o evento tanto quanto a gente aqui da Vetex está aproveitando. Um evento com mais de 10 mil participantes e muito conteúdo e muitas empresas participando. Agora a gente vai falar sobre o P&L do varejo, né, construindo crescimento disruptivo com saúde financeira. E eu vou estar aqui com 2 CFOs que estão em empresas que estão fazendo a transformação digital para falar um pouco do assunto. Então, vou convidar o Gustavo Antunes, CFO da Allied, para participar aqui com a gente. Pode vir, Gustavo. Bom dia, obrigado. Legal. E vou convidar também o Matheus Becali, o CFO da Fortebras, para participar aqui com a gente. Bom dia, pessoal. Legal. Vamos lá, pessoal. A gente quer fazer esse painel bastante interativo. Então, antes de apresentar em mais detalhes o Gustavo e o Matheus e falar das empresas que eles representam, queria já começar com um bate-bola rápido aqui para mostrar que a dinâmica vai ser rápida e também muito focada em dados, né? Primeiro, começando com você, Gustavo. Me fala um pouquinho aí, qual a penetração do e-commerce nas vendas da Allied hoje? Hoje o nosso e-commerce representa 17% das nossas vendas. 17%, legal. E quanto que era 5 anos atrás e quanto você imagina que pode chegar aí 5 anos para frente? Olha, esses 17% é algo da ordem de R$1 bilhão por ano. 5 anos atrás a gente vendia 30 milhões de reais no e-commerce. Então a gente saiu de 30 para quase 1 bilhão. E eu acho que, para o futuro, eu acho que esse 17% deveria ser mais representativo ainda. Então a gente está numa pegada de crescimento. O e-commerce certamente deveria representar bastante mais do que é hoje. Legal, legal. Não, é impressionante, né? O e-commerce saiu de 30 milhões para 1 bi. Né? Isso aí. Impressionante, legal. E qual foi o crescimento nesse último ano do e-commerce de vocês? A gente cresceu contra 2021, algo na ordem de 30%, e contra 2019, 300%. Caramba. Então a gente foi pego pelo Covid e conseguimos surfar essa onda. Não, e conseguiram dar conta da demanda que o mercado exigiu, Sim. né? Com essa mudança de hábito do consumidor. Exatamente. Impressionante, impressionante. E aí, eu acho que do lado de vocês aí, Matheus, da Fortebras, quanto que é a penetração de e-commerce hoje para a Fortebras? Hoje, para a Fortebras, nosso e-commerce representa 7% da receita. Legal. E quanto que era 5 anos atrás e quanto que você acha que pode chegar nos próximos 5 anos? 7% pode não parecer muito, mas em 2016 era 0. Então, é um negócio que cresceu também exponencialmente. Né? A gente acha que para o futuro deve representar aproximadamente 10% da nossa receita. Não porque o e-commerce não cresce tanto, pelo contrário, ele é o nosso canal que mais cresce, mas porque a gente tem uma estratégia de aquisições muito ativa, a gente compra muitas outras empresas e elas todas vêm com e-commerce 0. Então, mesmo com essa base maior, representar 10% no futuro representa um crescimento muito grande também do e-commerce. Legal. E no último ano, quanto que cresceu o e-commerce? No último ano, cresceu 65% o e-commerce, foi o nosso canal que mais cresceu. Legal, legal. Vamos lá, então, já estamos falando aqui de algumas informações para vocês conhecerem um pouco as duas empresas. Deixa eu apresentar aqui um pouquinho. Primeiro, apresentar o Gustavo e a Allied. A Allied, para quem não conhece, é uma empresa de serviços, distribuição, né, e varejo de produtos eletrônicos, como celular, computador, videogames. Tem mais de 7 bi de receita bruta. Tá? Tem mais de 10 milhões de itens vendidos por ano e 2 mil colaboradores. Tem tanto varejo físico, então 250 lojas, quanto também clientes B2B, por ser uma empresa de distribuição. Esses 2 canais cresceram aí no ano passado em torno de 20%, e a Allied também tem 38 lojas digitais. Tá? E esse varejo digital, como o Gustavo comentou, cresceu mais de 30% no ano passado, e aí contra 2019, né, muito mais dígitos, aí, triple digit growth. Do lado da Fortebras, o Matheus Becali, o CFO da Fortebras. A Fortebras é uma empresa maior varejista de autopeças no Brasil, tem 14 marcas regionais em 18 estados, tem varejo físico também, com mais de 180 lojas, e tem também o varejo digital, que no ano passado aí cresceu mais de 65%, então também é um driver de crescimento para a Fortebras.
E aí do meu lado, para me apresentar, eu sou o Ricardo Sodré, eu sou o Finance Executive Officer da Vetex, então eu cuido um pouco, né, desse relacionamento com outros CFOs de outras empresas, né, do varejo. Também olho a parte de parcerias de M&A, parte de relação com os investidores e o relacionamento da empresa com o mercado público de investidores e também com o nosso conselho de administração. E eu acho que para voltar aqui para a conversa, né, para o bate-papo, deixa eu começar com você, Matheus. Quais são aí as principais diferenças para a Fortebras entre o varejo offline e o varejo digital? Eu acho que quando você, no nosso segmento de autopeças, né, quando você tem que pensar nas diferenças entre o varejo digital e o varejo físico, você pode olhar isso por dois ângulos, né? O ângulo da empresa e o ângulo do consumidor, né? Pensando no consumidor, qual que é o consumidor típico de autopeças, né? Ele é alguém que ele tem um problema ali no veículo dele que ele quer resolver muito rapidamente, né? Então, o que ele espera? Ele espera encontrar o produto dele muito rápido e receber aquele produto muito rápido, né? O que isso significa, por exemplo, para dar uma ideia da complexidade do que a gente faz no dia a dia? No slide apresentando a empresa, a gente dava uma ideia da dimensão da complexidade. A gente trabalha hoje com 450 mil SKUs, para ter ideia. Então, assim, para a gente gerir estoque é um negócio super complexo. Então, o consumidor ele tem esse comportamento, ele espera encontrar o produto perto dele, que seja entregue rápido. Entregue rápido no nosso segmento é 30 minutos. Não é um dia, não é 2 dias, não é uma semana, né? Acho que muitas vezes o mecânico está com o carro parado, ocupando a oficina dele. Enquanto ele não conserta aquele carro, ele não consegue receber um outro carro. Então, a receita dele para enquanto ele não recebe a peça. Né? Por isso que ele quer tão rápido. Né? Uma oficina é um negócio que gira igual restaurante, a gente gosta de brincar, né? Então precisa girar rápido. Né? E o dono do carro, ele espera muitas vezes levar o carro dele cedo na oficina e receber o carro pronto no fim do dia. Então, essa questão no varejo físico é muito produto, muito perto do cliente, entrega muito rápida. Quando a gente vai para o online, é um cliente um pouco diferente. Entrega no online, você normalmente está falando em dias, não em minutos, pelo menos na realidade de hoje para a gente. Então, o cliente do online ele tem um perfil e uma expectativa diferente. Ele tipicamente vai procurar os produtos que ele não consegue encontrar perto dele, seja porque é um veículo mais raro, um carro mais antigo, alguma coisa do tipo, um importado, etc. E ele tem essa paciência de esperar receber o produto. De outro lado, como ele tem mais possibilidade de comparação, ele é um cliente mais sensível a preço do que o cliente do varejo físico, né? Do lado da empresa, isso traz implicações para a gente também. Então, a gente precisa organizar um estoque grande em cada uma das regiões que a gente tem do varejo físico, né? E ter uma estrutura por trás daquilo. Vários vendedores, a nossa venda é muito técnica, então o consumidor muitas vezes não sabe do que ele precisa. Isso limita um pouco a questão do online também, né? Isso traz despesa de aluguel, etc. Né? Quando você vai para o online, você tem do lado da receita essa briga maior, essa sensibilidade maior a preço, mas do lado da despesa algumas coisas que ajudam a compensar. Você não tem, por exemplo, uma equipe tão grande, você pode atender o cliente numa localidade centralizada, né? Você não tem uma multiplicidade de vendedores, por exemplo, e você obviamente não tem a conta de aluguel, né? Não, perfeito. E essa parte de entender a diferença entre o varejo online e o offline e como atender o consumidor, como você falou, olhando pela ótica do consumidor, é sempre muito importante, porque cada operação é um pouco diferente. E aí, no caso da Fortebras, né, você mencionou muito bem que tem uma venda muito assistida, que é uma venda um pouco mais técnica. A gente vê isso também em outros segmentos, como farmácia, às vezes também na parte de supermercados, não por ser uma venda técnica, mas por ser você entender se tem aquele produto disponível ou não, o estoque às vezes tem um pouco de ruptura. Então, a Vetex está vendo cada vez mais também soluções de comércio social, social commerce, e também de conversacional, de você conseguir interagir via WhatsApp ou algumas plataformas de conversa para suprir essa necessidade de interação para fazer a venda técnica, né? E então, acho que o bom e velho telefone, que eu acho que é muito como os mecânicos compram na Fortebras, é uma forma eficiente, boa, que foi resolvida no passado, mas acho que com a evolução do digital vão aparecer novos canais proprietários para essas marcas como a Fortebras conseguirem alavancar os vendedores para fazer um bom relacionamento com os consumidores e resolver o problema que eles precisam resolver,
que é receber uma peça, ter uma ajuda para escolher aquela peça e recebê-la rapidamente na oficina para consertar o carro e conseguir ter o faturamento dele, né? Só para dar um dado para complementar esse ponto, né, 80% das nossas vendas hoje são por telefone ou por WhatsApp. Então, se a gente conseguir levar essa interação vendedor-consumidor ao vivo para outros canais, por site, por que seja, vai ter uma avenida muito grande de crescimento para a gente aí. Super legal, super legal. E aí, olhando para frente, Matheus, como é que isso afeta a estratégia da Fortebras? Como é que vocês pensam sobre lidar com esses diferentes canais? Como é que você prioriza um versus o outro? Como é que afeta a estratégia de vocês? A gente está trabalhando para justamente trazer essa experiência de venda do físico para o online. Então, a interação, como a gente acabou de falar, a interação vendedor-consumidor, né? Para exemplificar por que isso é necessário, né? Muitas vezes, por exemplo, a pessoa vai precisar de um produto lá, um amortecedor. Nem todos são iguais. Você precisa saber se você precisa do dianteiro, do traseiro, do lado esquerdo, do lado direito. Você vai comprar uma peça, mas aquela peça não é comprada única. Para um serviço ser feito, você precisa comprar a peça A, mas você precisa comprar também a peça B, C. Então, um aspecto que a gente está tentando trabalhar via plataformas e ferramentas é trazer essa experiência da venda assistida do físico para o digital. E a outra coisa, que é o desafio que a gente está tentando trabalhar também, é a questão do tempo de entrega. Então, a gente, assim como enfim, outros segmentos é feito também, a gente está tentando trabalhar, desenvolver o nosso canal de Ship from Store, dado que eu tenho essa presença no Brasil inteiro, dado que eu tenho essa proximidade com o consumidor em vários locais, não tem porquê eu demorar dias para entregar uma venda que é feita online. Eu tenho que também ser capaz de entregar em minutos, pelo menos onde eu estou presente. Nesse ponto da capilaridade, é algo também que a gente acha super interessante, que o varejo digital, muitas vezes, ele surgiu via agregadores de demanda ou marketplace, que não tinha essa capilaridade física e hoje está construindo para conseguir entregar em 2 dias. Agora, a visão da Vetex é que a gente tem clientes como a Fortebras, que já tem 180 lojas espalhadas pelo Brasil em 18 estados. Para você servir o consumidor no mundo offline, você tinha que estar perto dele, porque ele tinha que fisicamente ir até a sua loja. Agora, se você já tem essa capilaridade, você já fez esse investimento, que é um investimento pesado, que é um investimento grande, se você conseguir alavancar ele, além do canal offline, também no canal digital, e entregar da loja, ao invés de entregar do centro de distribuição, tem muito valor aí. É complexo entregar da loja, né? O centro de distribuição ele é preparado para fazer entrega, as lojas às vezes é preparado para fazer mais o atendimento direto ao consumidor, mas eu acho que no parte de autopeças as lojas já eram meio que pontos de entrega, então para vocês isso é mais fácil de se adaptar. Mas se por o roteamento via um OMS, você jogar a ordem do online para a loja e a loja entregar direto para o cliente, você consegue adicionar muito valor. Mas mudando talvez um pouquinho para lá, Gustavo, como é que é essa diferença entre o varejo offline e o varejo digital? E fala aí talvez um pouco o que são as diferenças versus a Fortebras para vocês, que é sempre legal explorar essas diferenças. Deixa eu só dar um passinho para trás, que eu acho que pouca gente conhece a Laje, que é uma marca que não é presente, embora a gente impacte muita gente, a gente representa outras marcas. Então, no varejo físico, a gente tem mais de 100 lojas da Samsung nos shoppings, por exemplo. Então, o consumidor entra numa loja Samsung, mas não sabe que é gerenciada pela Laje. E no varejo digital, nós somos um seller dentro de todos os marketplaces. Então, a gente representa ali na nossa própria marca, que chama Mobcom, ou a gente tem a loja oficial da Apple dentro do americanos.com, ou a loja oficial do Google. Então, esse é o nosso varejo digital versus o varejo físico. A gente tem outras operações em outros varejos, mas o principal é a Samsung. Acho que a diferença para a gente, tem muita coisa em comum com a Fortebras, mas o varejo físico para a gente ele é um tiro mais fixo, assim, né? Então, tem que saber escolher o ponto de venda. Muitas vezes é um contrato de 5 anos que você fica lá. Você tem que reformar uma loja para deixar ela bonita. E você tem que saber se passa muita gente naquele lugar. Então, se por um lado a margem é maior no varejo físico, por outro lado você tem uma rigidez de ter um ponto ali, e você tem que torcer para as pessoas passarem na frente da tua loja, e muito custo fixo, né? Tem que ter equipe, você tem que ter a própria reforma, manutenção. No varejo digital, a gente vai falar depois talvez um pouco das dificuldades, mas eu acho que tem uma vantagem que
A gente tem 30 lojas. Na verdade, a gente vai fechar o trimestre agora com mais de 38 lojas. O custo marginal de abrir uma loja nova é muito baixo. E a correção de rota também é muito rápida. Então, se eu abrir uma loja num varejista qualquer, e por qualquer motivo eu não estou conseguindo fazer essa conversão, não estou conseguindo vender, o custo de hotel ali é quase zero. Tem algum custo de gerenciamento, mas... Então, para a gente, o online significou muita flexibilidade, muita capacidade de experimentação. Então, a gente está presente não só nos varejistas tradicionais, né, no Magalu, Amazon, mas a gente também está nos marketplaces das operadoras de telefonia, dos bancos, a gente está de supermercados. Então, no fundo, eu acho que essa diferença de flexibilidade para a gente é muito importante. Assim como o Matheus falou, gerenciar o estoque, um estoque cada vez mais descentralizado, é algo relevante para a gente. Então, à medida que eu consigo desenvolver diferentes canais e rapidamente alocar, isso é uma coisa que o online trouxe para a gente que ajuda muito. Legal, e eu acho que entrando no tema do painel, né, dado esse cenário, o que você está buscando fazer para conseguir crescer de maneira atrativa, disruptiva, mas manter a saúde financeira da Allied? Olha, eu falei para vocês aqui que 6 anos atrás a nossa venda online era 30 milhões, a gente fechou ano passado na ordem de R$1 bilhão. Não foi fácil fazer isso, né? Teve muitas idas e vindas, erros que a gente fez, foi doloroso. Mas a gente conseguiu ganhar essa escala, e a Allied é meio uma jabuticaba, assim, porque a gente é um vendedor, né, um 3P, né, dentro da vitrine de outros varejistas. Então a gente é meio um bicho único, assim, não tem muito comparável. A gente precisa ter muita escala, eu preciso gerenciar preço de 30 lojas, preciso gerenciar entrega de 30 lojas, preciso gerenciar sortimento de 30 lojas. E a gente conseguiu sair de 30 milhões para quase 1 bilhão, e aí, é um dos motivos da gente estar aqui, assim, foi quando a gente percebeu que a gente tinha que ter um parceiro que fizesse os nossos produtos estarem facilmente disponíveis em 30 lojas. E que a gente não era bom em desenvolver isso dentro de casa. A gente errava muito, não conseguia ter agilidade, não conseguia ter segurança, não conseguia ter robustez. Então, a maior parte das nossas operações hoje é em parceria com a Vtex. E isso permitiu com que a gente conseguisse rapidamente abrir muita loja. Então, lidar com essa complexidade de abrir muita loja e com sortimento. Então, acho que assim, a primeira arrebentação assim, que a gente cruzou foi da gente conseguir ter nossos produtos em todos os lugares. Agora, daqui para frente, onde que dói para a gente? Eu conseguir gerir estoque de 30 lugares, eu conseguir gerir preço de 30 lugares, eu saber onde está faltando o produto. Isso ainda dói para a gente. Então, onde a gente tem gasto muito tempo, e eu estava passeando aqui, eu vi muitos dos provedores que a gente tem conversado, que tem soluções para isso, acho que o nosso negócio é ganhar escala. Então, hoje a gente consegue ter nossos produtos em muitas vitrines, mas eu acho que dá para ser bastante eficiente. Então, eu diria que o nosso futuro é ter parcerias assim como a gente teve com a Vtex, para ferramentas de precificação, ferramentas de entrega, ferramentas de pós-venda, atendimento. Então, é isso que a gente tem gasto energia e recursos também. No final, eu imagino que você tem bastante agilidade no digital, mas você também quer medir o retorno sobre aquilo que você está fazendo no digital, né? O retorno sobre o capital empregado. Exatamente. Então, é um pouco buscar essas ferramentas para otimizar cada vez mais esse retorno e também medir esse retorno para saber se você pisa mais no acelerador, um pouco menos, ou como que você dosa. Né? E lá na empresa a gente é muito orientado para isso, né? Então, para a gente diz menos se eu estou tendo uma margem por si só alta ou baixa, mas quanto que eu tenho de capital empregado para dar essa margem? Então, a gente fica olhando muito isso. Então, quando eu troco um time interno que a gente ficava muito na experimentação e não conseguia desenvolver na velocidade que a gente queria, eu abro mão disso. Mas eu trago um parceiro que eu tenho uma despesa, é verdade, todo mês, mas que já vem muito mais eficiente, eu tiro meu desperdício que estava dentro de casa. Perfeito. Então, a gente olha muito para isso. Legal, legal. Agora, acho que é para mim falar um pouquinho de dois temas mais táticos, mas acho que é importante explorar. Matheus, começando com você aqui, acho que a Fortbras antes tinha uma plataforma
altamente customizada, né, mas ela era uma tecnologia mais antiga, e aí vocês migraram para a VTEX. Queria que você falasse um pouquinho aí, o que foram os pontos positivos, também o que foram os negativos, né? Mas qual foi a experiência da Fortebras com essa migração? Isso. A gente tinha até 2019 uma outra plataforma. A gente hoje trabalha com a VTEX, né? A decisão de mudar para a gente veio por 2 motivos. O primeiro foi a questão de segurança. Acho que isso não é novidade para ninguém, né? Tá no topo da agenda de todas as empresas. A gente sabia de certas vulnerabilidades naquela plataforma, e quando a gente era um negócio menor, você até conviveu com aquilo, mas à medida que você cresce de tamanho, você fica mais nos holofotes para potencial ataque. Então a gente queria endereçar e fechar essa questão. E a outra é a questão de escala. Como o Gustavo falou, mas a métrica-chefe para tudo que a gente faz na empresa não é margem, não é receita, não é EBITDA, não é margem, é tudo retorno sobre capital. Então, para otimizar essa métrica-chefe, você tem que ganhar escala, você tem mais vendas no mesmo capital empregado, e a outra plataforma não aguentava escala. Então, para ganhar escala, a gente foi para a plataforma da VTEX. Eu imagino que em promoções que vocês faziam, ou eventos tipo uma Black Friday, alguma coisa desse tipo, isso, tinha essa insegurança de estabilidade e escalabilidade, né? Pode não parecer muito óbvio, mas a Black Friday é uma data importante no nosso setor também. Tem alguns dos compradores da gente, especialmente outros varejos, oficinas maiores, etc., que fazem um pouquinho de estoque, então aproveita essa data do Black Friday. Então a gente tem sim um pico de demanda nessa data. No resto do ano acaba sendo bem constante para a gente. E a gente tinha bastante medo que essa outra plataforma não aguentasse os volumes que a gente tem hoje. Legal. E Gustavo, do seu lado aí, um pouco mais tático financeiro, mas dado uma conversa com CFOs aqui, financistas, é comum, acho que a Lai também migrou de uma plataforma, né, altamente customizada, o antigo, para a VTEX, e é comum nessas plataformas altamente customizáveis as empresas capitalizarem parte do desenvolvimento interno e amortizarem isso ao longo de 5 ou mais anos. Enquanto que a VTEX, né, o custo da VTEX passa diretamente pelo seu P&L, impacta a sua margem, né? Como é que você pensa sobre isso? A gente fez 2 contas. Acho que, se por um lado você capitaliza e obviamente passa devagar no teu P&L a amortização, então você consegue oferir margens maiores reportadas. Por outro lado, como eu falei, você pode ter uma despesa maior do que você precisa, um gasto maior do que você precisa com desenvolvimento, com CAPEX, né? Quando você migra, no caso, como a VTEX, eu acho que, se por um lado, acho que tem 2 vantagens. A primeira é, você tira essa ineficiência de, você sabe o que você está contratando, então você tem uma despesa fixa e você desperdiça menos recurso, você gasta menos, e você também consegue tomar crédito tributário nisso. Sim. É meio financeiro assim, mas você consegue bater do teu imposto de renda, você consegue tomar crédito PIS/COFINS. Então, eu acho que no fundo, quando a gente colocou na balança, eu acho que tem as partes de benefício tributário nos 2 casos, mas eu acho que o caso de você ter um especialista te ajudando a ganhar escala e você garantir que, para você perder o controle do gasto com desenvolvimento, é muito fácil. Quando você não é especialista, quando você não olha para isso, a gente não é uma empresa de tecnologia, a gente é uma empresa de vendas, a gente é uma empresa de relacionamento. Então, para a gente foi muito óbvio que eu prefiro ter uma despesa que eu sei mais ou menos quanto que é, do que eu ter um desenvolvimento que eu não vou saber quanto que faz. E as 2 conseguem gerar benefício tributário. Então a gente optou por ter a despesa. Isso para a gente foi, e tem sido, um sucesso para a gente. O fato de a gente ter crescido 4 vezes a nossa venda digital em 2 anos, perdão, não teria sido factível se a gente tivesse internalizado tudo. Então é assim que a gente vê. Perfeito, porque se seu core business é atender bem o consumidor, e o consumidor muda, o produto que ele está querendo comprar muda, as tendências de mercado mudam, você tem que acompanhar essas tendências. Se além disso você tiver que fazer toda a parte tecnológica, acho que é uma preocupação a mais. Eu não vou conseguir fazer tudo bem. Então a gente escolheu o que a gente quer fazer a gente, e a gente tem parceiros que fazem melhor que a gente outras coisas. Perfeito.
Eu acho que assim, um pouco também colocando a visão da Vetex, né, sobre o assunto, a gente toma com muito responsabilidade o fato de que o custo da plataforma da Vetex tem impacto no P&L das empresas, impactam a margem dessas empresas, a gente sabe que isso é importante e que todos vão olhar com muita atenção para esse assunto. Mas também, se você capitaliza os seus investimentos em tecnologia, amortiza por 5 ou 8 anos, você fica com um impacto menor no curto prazo, apesar de o fluxo de caixa ser o mesmo, o dinheiro já saiu da porta, né, você já pagou para aquele fornecedor, no DRE parece um pouco menos impactante. Isso pode, talvez, tirar a flexibilidade de você querer mudar. Porque você fala, puxa, se eu mudar de plataforma agora, ou se eu trocar esse parceiro, eu vou ter que, de uma vez só, na cabeça, como a gente diz, né, no mundo financeiro, fazer um write-down, né, tipo, despesar isso de uma maneira completa, e aí você não quer ter esse impacto de uma vez só, então você acaba não fazendo, então te coloca algumas algemas de adaptação. Então a gente entende o ponto que a plataforma Vetex pode ter um impacto na sua margem, mas te permite a ter 500 desenvolvedores ou mais melhorando a sua plataforma. E eles erram também, os desenvolvedores da Vetex também às vezes fazem algumas mudanças, como você falou no caso da Like, que fazem, e aí depois isso dá um certo trabalho. Os desenvolvedores da Vetex às vezes fazem novos deployments e voltam atrás. Mas você dilui isso em 500, 2.000 pessoas, 2.000 empresas, né? Então isso tem benefícios. Né? Acho que isso é um ponto também bem interessante. No fim das contas, o que fecha a conta é o retorno sobre o capital investido, né? Você tem uma despesa ali, mas você deixa de ter um capital empregado naquele negócio muito grande, né? Você compara um com o outro, onde você tiver o melhor retorno é o caminho que você segue. Para empresas que não têm o core business dela ser empresa de desenvolvimento, normalmente fecha a conta você terceirizar isso para um parceiro igual a Vetex, né? Perfeito, perfeito. E aí, Gustavo, acho que seguindo um pouco com vocês, a Allied fez o IPO recentemente. Como que esse investimento que vocês estão fazendo na transformação digital, essa aceleração que vocês tiveram no digital, como isso impactou o IPO de vocês? Ajudou, atrapalhou? Como é que foi? Como é que foi a conversa com os investidores? Como é que tem sido? Vocês já são aí, né, listados há um pouco mais de um ano, né? Exato. Como é que tem sido aí a conversa pós-IPO também? A gente listou a empresa em abril do ano passado. E então, pré-listagem, se conversa com centenas de investidores que querem saber o que a tua empresa faz, o que é a tua história, mas para onde que você está caminhando. E a nossa tese, a nossa missão aqui, os executivos da companhia, o que a gente tem feito é migrar uma empresa que era puramente uma distribuidora de eletrônicos. Então a gente compra em escala, e por isso a gente compra com condições boas. E a gente vende para mais de 3.000 varejistas do Brasil. Isso é 75% da nossa receita, mas é 50% da nossa margem só. O varejo, seja ele físico ou digital, ele é 25% da nossa receita e 50% da nossa margem. Então, o que a gente vendeu para o mercado e o que a gente está mostrando para eles, nosso desafio de executar, é que eu consigo ter um varejo maior do que eu tenho ano passado, que eu consigo ter um varejo crescente. E para a gente, assim, foi... isso é recebido com alguma desconfiança, obviamente, né? Então, a gente listou a empresa num período em que o nosso varejo físico estava fechado, as lojas fechadas. Foi no meio do Covid, né? No meio do Covid. Uhum. E a gente ter conseguido surfar a onda do digital, fazer a empresa ter uma relevância, vender R$1 bilhão no varejo, no e-commerce, não é pouco. Então, eu acho que a gente ter conseguido desenvolver canais de vendas alternativos, saber conseguir ser flexível a ponto de experimentar e ser mais varejista, acho que isso foi fundamental para a gente. A nossa parceria com a Vetex se eu não me engano, é lá de 2019 que a gente, ou 2018, se eu não me engano, que a gente começou. E olhando hoje, assim, a gente ter conseguido fazer o varejo digital ser uma realidade na companhia, ser relevante, 17% da empresa, e junto com o varejo físico, 50% da margem, eu acho que isso é mais uma prova, quando você fala com o mercado, de que o plano estratégico que você tem está sendo executado e que você está conseguindo
reduzir a simetria de informações com o mercado, né? Então, E esse varejo, desculpa interromper, Gustavo, esse varejo também digital está trazendo um crescimento maior do que os outros segmentos. super. É o que mais cresce na empresa. E aí, no seu ponto, que você olha muito o capital empregado. Né? A Isso. margem talvez seja um pouco diferente, mas do ponto de vista de capital empregado, tem sido atrativo? Tem sido. Como é que tem evoluído ao longo do tempo? Como é que você vê isso? Tem sido. Acho que o Eu principal... imagino que o investidor pergunta bastante isso, por isso que eu estou trazendo o ponto também. Pergunta e não é tudo que a gente pode abrir. Mas tem sido atrativo. E acho que os principais motivos são a flexibilidade. Então, o crescimento no varejo digital, ele é marginalmente mais barato do que em outras unidades de negócio nossas. E a gente também tem a capacidade de girar o estoque mais rápido. E muitos dos marketplaces também pagam as vendas disso em 30 dias. Então, para a gente, tem sido uma combinação muito boa. O capital de giro é atrativo. É atrativo. Então assim, foi muito bom a gente conseguir, no IPO, contar essa história e um ano depois executar isso, né? A gente continua executando, mas foi muito bom para a gente, assim. Então, é um motivo de satisfação. Legal. E no caso da Fortebras, Matheus, vocês ainda são uma empresa privada, né? Mas imagino que em algum momento um IPO pode fazer parte dos planos da empresa. Como é que você vê aí nessa preparação para um eventual IPO, essa transformação digital e como isso tem ajudado, ou como isso tem sido a dinâmica, conversa com os investidores para vocês? A gente é hoje uma empresa privada, mas o nosso acionista é um fundo de investimento, né, a Advent, então acho que não é segredo para ninguém que em algum momento existe o plano de fazer um IPO. Então a gente tem tido também muitas conversas com investidores, como o Gustavo mencionou, que acontecem antes do IPO. Como eu mencionei para vocês, o e-commerce ainda é um pedaço menor das nossas vendas, mas quando você fala nas interações com investidores, acaba ocupando um tempo muito maior da agenda, porque os investidores estão muito preocupados com o que é o futuro, e a tendência no futuro é que essa parte do digital seja um pedaço cada vez maior da receita, né? A gente está hoje construindo esse futuro, não é muito claro qual que ele vai ser, a gente só sabe que ele vai ser digital, porque mesmo em mercados lá fora, quando a gente compara os Estados Unidos, que é referência para tudo, né? Mesmo lá nos Estados Unidos, em autopeças, o digital é menos de 10% das vendas hoje, então a gente não sabe como esse negócio vai evoluir lá fora, não sabe como vai evoluir aqui, mas a gente gasta bastante tempo falando com os investidores sobre o que vai ser isso, e a gente só sabe que a gente está investindo, gastando tempo, gastando recursos para liderar nesse segmento aqui no Brasil. Posso só fazer um complemento aqui? O Matheus falou que Claro, no mundo dele, mais ou menos 10% da venda é digital. A gente viu aqui nos últimos 3 anos no mundo que a Light está inserida de eletroeletrônicos, a venda digital passar da ordem de 20% a 25% para 35% a 40%. Então, as empresas vencedoras vão passar por ser aquelas que têm a capacidade de capturar esse movimento, né? Então, é um pouco do que o Matheus está falando, assim, que é essa conversa que você tem com o mercado. E super interessante dessa parte, eu acho que alguns produtos da Light que vocês vendem, como eletrônicos ou um celular, a pessoa entra, ela sabe, esse aqui é um celular Samsung, tal modelo, é um self-service, de certa forma, você consegue fazer isso online de uma maneira muito fácil. Na jornada do consumidor, né, dá para ter uma penetração Sim. mais alta e hoje Sim. já se reflete isso em alguma das suas categorias. Na venda assistida, no caso da Fortebras, ainda está lá no 7%. Né? Então, você entender o que o seu consumidor está buscando, pensar como atender ele e fazer isso com uma margem que faz sentido, com um retorno sobre capital empregado que faz sentido, é o que vai te dar, né, a saúde financeira e o crescimento disruptivo por muitos anos. Né? Porque para ambas as empresas, o varejo digital ele já está crescendo mais rápido que outros canais. Sim. Né? E para os competidores também, para o mercado está crescendo. Você conseguir surfar essa onda e saber fazer de uma maneira responsável vai trazer retorno, vai dar, aumentar o equity value da empresa, né? Vai aumentar o valor do acionista. Né? O que eu acho que Isso aí. Não, perfeito, pessoal. Acho que estou checando o tempo aqui. A gente não tem mais tanto tempo, dá para ficar aqui horas batendo papo com o Matheus, com o Gustavo, sobre esses temas financeiros de crescimento sustentável, né, do varejo, como fazer ele ser acelerado. Mas tem vários outros painéis e a turma já me deu 2 sinais aqui de tempo.
A gente tem mais alguns minutinhos, então queria passar a bola para o Matheus e para o Gustavo para falar um pouquinho em palavras de encerramento, seja da Fortebras, da Allied, ou como vocês quiserem encerrar do lado de vocês. Primeiro, Matheus, talvez. Bom, eu queria agradecer o tempo a presença de todos vocês. Foi um prazer para mim participar aqui do painel, agradecer o Ricardo, a Vetex também pela oportunidade. A gente tem uma empresa que acaba sendo B2B e não está no radar de tantas pessoas. Nosso mercado tem características diferentes de outros, então é legal compartilhar um pouco desse nosso dia a dia com vocês. Vai lá, Gustavo. Igualmente, queria agradecer a oportunidade. A Allied é uma empresa que a nossa marca não é tão conhecida pelo consumidor final, mas a gente afeta a vida de muita gente, dado que a gente vende mais de 10 milhões de produtos por ano. Esse mundo digital, para a gente, é muito relevante, então estar aqui, estar discutindo isso, e a gente vai estar aqui, eu vou estar aqui na feira hoje, também posso falar com muita gente que tem interesse, é uma oportunidade muito boa para a gente falar sobre a empresa e também trazer soluções em falar com toda essa indústria de tecnologia. Eu queria agradecer. Legal. Eu que agradeço a presença do Matheus, do Gustavo, a presença de todos aqui no painel. A gente vai estar aqui do lado, quem quiser bater um papo rapidinho também. Obrigado a todos pela presença. E na sequência a gente vai ter o Manu da Vetex falando com a AWS, continuando aqui o tema de Future Proof, né, que é esse painel aqui que a gente está fazendo. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal.